E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma análise detalhada. A gente sabe muito bem que encarar aqueles cadernos de prova imensos, cheios de textos gigantescos, pode dar um baita cansaço e gerar muita ansiedade, não é verdade? Mas respira fundo. O nosso objetivo hoje é justamente acalmar a mente e entregar as ferramentas exatas, um passo a passo super seguro para decodificar qualquer leitura que apareça pela frente. A ideia aqui é passar a enxergar a prova com os olhos de quem realmente entende como a linguagem funciona e construir uma estratégia matadora. E para garantir essa tranquilidade, o nosso roteiro de hoje está dividido em 6 partes bem lógicas. A gente vai passar rapidinho por 1. A regra de ouro. 2. O explícito e a inferência. 3. Ironia, ambiguidade e intertextualidade. 4. Implícitos e pressupostos. 5. O método de resolução eficiente. E, por fim, os 10 conceitos essenciais. Bora começar? Então, começando pela parte 1, a regra de ouro. O texto manda mais. Vamos mergulhar na base de tudo, a fundação onde toda a prova de linguagem se sustenta. Olha, essa é a verdade nua e crua. O texto sempre vai mandar mais do que qualquer opinião pessoal. Sabe aquela nossa crença fortíssima sobre um determinado assunto? Ou aquele achismo? Pois é, na hora do exame, isso tudo precisa ficar do lado de fora do portão. A única coisa que realmente importa para encontrar o gabarito é o que o texto efetivamente mostra, o que ele sugere de fato, o que ele critica ou afirma. A resposta correta sempre vai respeitar a autoridade absoluta do autor. Beleza, indo para a parte 2, o explícito e a inferência. É aqui que a gente aprende a diferença entre ler a superfície e ler as famosas entrelinhas. É muito interessante pensar que a leitura acontece em camadas. De um lado da balança, a gente tem a compreensão textual. Isso é o explícito, são os fatos puros, aquelas palavras exatas que estão ali impressas no papel sem mistério nenhum. Do outro lado, vem a inferência. E inferir é justamente ler as entrelinhas. Mas muito cuidado agora. Inferir não é adivinhar, de jeito nenhum. É chegar a consequências lógicas, fazendo deduções com base em pistas sólidas e seguras que o próprio texto fornece. Vamos colocar isso na prática para ficar bem claro. Imagina a seguinte frase. Mariana chegou à prova ofegante, com o cabelo molhado e o relógio marcando 7h59. Repara que em nenhum lugar está escrito com todas as letras a Mariana estava atrasada ou ela veio correndo na chuva. Compreender o texto é simplesmente notar os fatos. Ela está ofegante, o cabelo está molhado e são 7h59. Mas a inferência correta e super segura, partindo dessas pistas lógicas, é concluir que ela provavelmente teve muita pressa para chegar a tempo e quase se atrasou. Faz sentido, né? Isso nos leva direto para a parte 3, ironia, ambiguidade e intertextualidade, as armadilhas e pistas de contexto. A gente vai avançar um pouquinho e ver como o nível de dificuldade sobe quando entramos naquelas famosas charges e tirinhas, que são cheias de pegadinhas. O primeiríssimo desafio aqui é sacar a intenção comunicativa do autor. Todo texto tem um propósito, pode ser persuadir, informar, emocionar ou criticar. Reconhecer o que o autor realmente quer é vital para não cair em armadilhas, principalmente quando a gente esbarra na ironia. A ironia é aquela situação clássica em que o texto diz uma coisa, mas na verdade quer gritar o exato oposto, quase sempre disfarçando uma crítica ali no fundo. Pensa numa frase super comum no ambiente escolar. Nossa, que pontualidade exemplar! Se a gente lê isso de forma isolada, soa como um baita de um elogio, certo? Mas o contexto muda absolutamente tudo. Se essa frase é dita para alguém que acabou de chegar uns 40 minutos atrasado, a intenção com certeza não é elogiar. A frase que parecia bonita vira uma crítica super afiada. É o contexto que entrega a ironia de bandeja. E tem outra armadilha muito clássica, a ambiguidade. Um texto muito bem escrito foge disso, porque a ambiguidade acontece quando uma frase permite mais de um sentido, aquela famosa dupla leitura. Sabe quando a gente lê algo e pensa, ué, mas quem fez o quê? Geralmente isso é culpa de um pronome mal colocado ou de palavras fora de ordem. O nosso papel, lendo com atenção, é ficar super vigilante para corrigir essas falhas no meio do caminho. Um exemplo perfeito disso. Pedro encontrou o pai de Ana no banco. E aí, de qual banco a gente está falando? Será que é uma agência bancária onde se saca dinheiro? Ou será que é um banquinho de madeira numa praça? Um leitor bem treinado bate o olho, percebe o duplo sentido na hora e usa as informações ao redor, ou seja, o contexto da história, para resolver a charada e focar no sentido correto. Além de tudo isso, os textos nunca vivem isolados. Eles são meio que fofoqueiros, sabe? Eles adoram conversar entre si o tempo todo.
A gente chama isso de intertextualidade, que é quando um texto faz referência a outro, seja usando aspas, fazendo uma paródia, uma alusão ou uma paráfrase. A prova adora testar isso, misturando propaganda, poesia e literatura no mesmo caldeirão. Olha só como as linguagens se misturam de um jeito brilhante. Imagina uma propaganda super moderna que solta a frase "tudo vale a pena quando a alma não é pequena". Isso não surgiu do nada. É uma ponte direta com a literatura gigante do Fernando Pessoa. É a intertextualidade trabalhando a favor da intenção de vender ou persuadir. Quando a gente reconhece essa referência, a leitura ganha uma camada muito mais profunda. Chegando agora na parte 4, implícitos e pressupostos, a nossa gramática profunda. Aqui a gente vai investigar os sentidos escondidos e os fatos que já estão sacramentados pelas próprias palavras. Existem certas palavrinhas que funcionam como verdadeiros gatilhos. São os nossos grandes segredinhos de prova. Palavras como parar de, continuar, ainda ou deixar de. Elas carregam pressupostos fortíssimos. Por exemplo, se um texto afirma que alguém continuou ou parou de fazer alguma coisa, ele está cravando uma verdade histórica irrefutável sobre essa pessoa. Se a gente diz João parou de fumar, a gente está aceitando a informação oculta de que, no passado, o João fumava. Dominar essas palavras é dominar a leitura nas profundezas. E vamos para a parte 5, o método de resolução eficiente, o nosso plano de batalha para a prova. Deixando a teoria um pouquinho de lado, é hora de pegar tudo isso e transformar num passo a passo muito prático para não gastar energia à toa. O nosso método tem 5 passos que não falham. Primeiro de tudo, vai na pergunta antes de ler o texto. Quando a gente já sabe o que procurar, o cérebro filtra a leitura. Segundo, lê o texto com calma, respira, foca no sentido global. Terceiro, e isso é crucial, marca as palavras importantes. Grifar conectivos e advérbios mapeia toda a lógica do autor. Quarto passo, entenda exatamente o que a questão quer. Ela está pedindo ironia, inferência ou algo explícito. E quinto, a nossa regra de ouro da eliminação. Fuja das alternativas radicais demais. Vamos aplicar esse método rapidão num caso bem cotidiano. Pensa nesse microtexto. Depois de anos prometendo começar a se exercitar, Carlos decidiu subir as escadas do prédio. No segundo andar já estava sem fôlego. Coitado do Carlos. O ponto-chave é olhar o comando "o texto sugere que". Dá uma olhada naquela alternativa E, que diz que ele sempre pratica exercícios. Opa, a palavra sempre é um termo absoluto, radical demais, e na grande maioria das vezes é uma armadilha. A alternativa está errada. As opções A e B contradizem totalmente o fato de que ele ficou sem fôlego no segundo andar. Descartando esses absurdos, a nossa aterrissagem segura, feita por uma inferência lógica e impecável, é a alternativa C. O Carlos está fora de forma. Ponto final. E para amarrar tudo, parte 6, os 10 conceitos essenciais, uma revisão final antes da prova. A gente está chegando no fim da nossa análise. Então bora fazer uma recapitulação bem ágil para blindar a nossa mente e fixar tudo de vez. Pensa nisso como seu arsenal estratégico de 10 pontos. 1. A compreensão textual, que é captar o que está direto na cara. 2. A inferência, a nossa dedução lógica. 3. A ironia, quando o sentido é exatamente o inverso. 4. O humor, geralmente causado por uma quebra de expectativa ou exagero. 5. A ambiguidade e aquele cuidado redobrado com duplas leituras. 6. A intenção do autor. 7. A relação entre textos, notando comparações. 8. A intertextualidade, aquele diálogo entre obras. 9. O implícito, o sentido que está escondidinho. E 10. O pressuposto, aquelas verdades que o próprio texto já assume que existem. Então, para fechar nossa conversa, fica essa reflexão que muda completamente o jogo. Interpretação é leitura inteligente, não é decoreba. Analisar textos não tem nada a ver com decorar fórmulas prontas. Tem a ver com adotar uma postura de detetive com curiosidade investigativa. Quando a gente absorve essa lógica de interpretação, a ansiedade vai embora e dá lugar à vontade de decifrar o próximo texto. Afinal de contas, com esse kit completo de ferramentas nas mãos, qual será o próximo grande mistério nas entrelinhas que a gente vai conseguir desvendar?